Chega mais um pouquinho para cá. Vem passar essa jovialidade para a gente. Essa beleza de vocês um pouquinho para a gente, isso. Obrigado pelo carinho. Para quem é bom de data, para quem é bom de memória, coisa que eu não sou muito bom, mas eu me recordo que a nossa intenção em voltar com a pastoral da família, ela iria ocorrer na terceira semana de março de 2020. No dia 18, nós interrompemos os cultos aqui em função da pandemia, e nós tínhamos como tema para o ano de 2020 falar sobre 9 marcas de uma família saudável. Tinha todos os preletores, além de mim, tinha vários irmãos que iriam ministrar, 3 seminários pré-agendados, talvez dos 3 ia sair um, em função de muitas atividades que a igreja tinha, mas eu tinha projetado 3. Um passeio, como de sempre a gente faz no meio do ano, e um retiro no final do ano. Aí veio a pandemia, mexeu com a agenda de todo mundo, mexeu com a vida de todo mundo, e passamos mais de um ano. Aliás, um ano, fizemos agora em março, um ano sem a reunião da Pastoral da Família. Então voltar aqui hoje, reunir com os irmãos é um prazer, é gratidão que a gente tem no coração, e principalmente poder voltar assim, como a gente estava fazendo no ano passado, que é unir a juventude com a Pastoral da Família, para que eles possam, junto com a gente, fazer esse culto ao Senhor. Nada mais é do que uma ferramenta que serve para nos ajudar a melhorar nossa relação, a ajudar talvez pessoas que são sozinhos, viúvas, solteiros, muitos jovens solteiros aqui ainda, a seguir com sua vida e quem sabe chegar com um pouquinho mais de experiência quando eles ingressarem nessa jornada, nessa aventura que é viver uma vida de casado. Então, nosso desejo é troca de experiência. E o que a gente está fazendo aqui hoje, nada mais é do que igreja. Isso aqui é igreja. Unir juventude, adolescente e família, nada mais é do que igreja. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então, quero dar as boas-vindas a você, te agradecer por ter vindo. Muitos irmãos nossos não puderam vir, porque testaram positivo. Outros estão cuidando da gente, porque um dos familiares estão com Covid, aí acharam melhor não vir. Isso tudo é prudência. Mas nós vamos orar para que Deus possa abreviar esse tempo difícil, que tem vitimado muita gente, que tem feito muita gente sofrer, muita gente chorar. Hoje eu soube do falecimento daquele homem que era lá do mundão e se converteu, se tornou um vereador, né? O irmão Lázaro. Que Deus conforte toda a família dele, Deus conforte toda a casa dele. Vamos erguer as nossas mãos e agradecer ao Senhor. Daqui a pouquinho eu vou passar para o diácono Leandro, ele vai estar ministrando o louvor, vai estar... Sim. Marquinho. O Marco toca com a gente domingo de manhã? Sim. O Marquinho toca domingo de manhã com o bispo aqui. Ele ia tocar e ajudar vocês, né? Mas roubaram o carro da empresa, ele teve que sair rapidamente para resolver isso. Mas está nas mãos de Deus. Senhor, nós queremos erguer as mãos e agradecendo por esse dia, exaltando o Teu nome por mais uma oportunidade de voltar aqui depois de um ano. Um ano interrompidos, parados, sem estarmos juntos aqui entre família, casais, jovens, viúvas, solteiros, noivos, namorados. Mas nós queremos expressar nossa gratidão a Ti, porque o Senhor nos permitiu voltar agora. A escola bíblica está novamente nos ajudando. Senhor, novamente estamos juntos com a juventude, um sábado por mês, para juntos a gente compartilhar desse culto, ouvirmos uma palavra de instrução, ouvirmos uma palavra de orientação, uma palavra que vai nos ajudar e vai ajudar também aqueles que estão projetando uma vida familiar.
estão iniciando talvez agora planos com o namorado ou namorada, para, Senhor, seguirem essa jornada juntos, unir-se, ó Deus, no matrimônio, e nosso desejo é que eles possam serem bem-sucedidos nisso, mas eles possam saber, Senhor, dos riscos, das lutas, das adversidades, que possam e podem vir a enfrentar durante essa caminhada, mas que eles não desanimem, mas que eles possam ir para esse momento novo na vida dele, que é um grande desafio, com mais maturidade, com mais instrução bíblica, que o Senhor possa ajudá-los, não só a eles, mas a todos nós. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada um que já chegou, por aqueles que estão ainda por vir, mas eu oro por aqueles que não puderam estar em função de algum problema, ou com ele ou com algum familiar. Eu rogo ao Senhor que possa cuidar de cada um dos teus filhos, que possa, Senhor, estar restaurando a saúde daqueles que estão ainda, Senhor, lutando contra essa enfermidade, aqueles que começaram agora esta peregrinação, Senhor, e vão precisar da tua graça. Guarda, protege, livra de todo mal. Também quero colocar diante do Senhor a vida do Marcos, que o Senhor possa dar toda a sabedoria e, sobretudo, fazer com que este automóvel apareça, para que a empresa não seja, Senhor, lesada em nada. Por tudo, Senhor, que vai acontecer, porque eu creio que vai acontecer coisas maravilhosas nessa noite. Tua palavra vai ser ministrada. Nós iremos louvar o teu nome. No meio dos louvores, o Senhor tem poder para agir em nossos corações. Quebra cadeias, cura, restaura, levanta o abatido, manifesta a tua graça neste lugar. E quando a tua palavra chegar, a terra vai estar preparada para que a semente seja lançada e o teu nome seja glorificado. Em o nome do Senhor nós oramos, já agradecemos. Amém e amém. Deixa eu só ler Mateus 7, 24 ao 26 com os irmãos. Se a gente olhar para esse texto, nós vamos ver Jesus terminando aqui dos mais importantes sermões dele e nos deixando aqui um recado extremamente importante para nós. O que nós estamos tentando fazer aqui com pastores, nosso bispo tem falado isso, é cooperar com os irmãos para que os irmãos possam terem uma vida na rocha, fundamentada na palavra, para que quando esses dias chegarem, os dias que chegaram já estão aí, e talvez outros que poderão vir, a gente possa permanecer de pé, permanecer inabalável, no meio de tanta coisa ruim que nós temos ouvido. E diz o versículo 24 de Mateus 7, todo aquele, homem ou mulher, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que aconteceu? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, e aquela casa desabou, sendo grande a sua ruína. Que nosso trabalho incansável, irmãos, seja de edificarmos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus e o evangelho que ele nos deixou, para que, caindo a chuva, soprando os ventos, possa bater com ímpeto, como vai bater na casa de qualquer pessoa, mas a diferença é que a nossa não vai cair, porque ela está firmada sobre uma rocha. Que Deus te abençoe. Cumprimente alguém que não veio com você, da maneira que você sabe que é conveniente. Se for da sua família, dê um abraço. Se não for, estenda a mão. Diácono Leandro, por favor, meu jovem. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida nessa noite, meu amado irmão. É um privilégio estarmos aqui, retornando os cultos junto com a pastoral para
juntos como igreja louvarmos e adorarmos o Senhor Jesus Cristo, mas também aprendermos uns com os outros. Quero convidar você nesta noite a adorar a Deus, a oferecer a Cristo nesta noite o melhor louvor que você pode dar a Ele, porque Ele está esperando palavras de adoração e glorificação dos teus lábios nesta noite. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Essa primeira canção diz: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, e eu te convido a cantar. Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Vamos dizer: imerecida vida recebemos. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Eu te convido a erguer as mãos e dizer: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Uma salva de palmas a esse Deus. Glórias. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Esse Deus que é grande, esse Deus que é poderoso,
Esse Deus que, como Isaías, no capítulo 40, diz a mim e você, que mede o mar com a concha das suas mãos. Esse Deus que é soberano, esse Deus que reina de maneira gloriosa, esse Deus que está sentado num trono, esse Deus que olha para mim e para você nesta noite e se agrada da adoração dos seus filhos. Então vamos adorá-lo, vamos engrandecer, vamos glorificar, vamos dizer: Senhor, Tu és tudo para mim, o Teu nome é maravilhoso, bom é estar na Tua casa, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Como o pastor Otávio estava falando, muitos estão numa situação que não podem estar aqui, outros estão com medo de sair de casa, mas graças a Deus que Cristo te trouxe aqui nesta noite. Graças a Deus que há ar em abundância nos seus pulmões. Graças a Deus que o pavor e o medo não tomou o seu coração, e hoje você está aqui podendo glorificar a Deus. Então, já que estamos aqui, vamos exaltar, vamos adorar a esse Deus que tem sido o nosso sustento. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Diga isso, oh Jesus, dizer que Tu és o Senhor, e não há outro além de Ti, ó Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Diga: o Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Cante Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Cante mais uma vez para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
adora. Então adore, adore a esse Deus que é digno, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é soberano, esse Deus que é presença real em nosso meio aqui nesta noite, esse Deus que é digno do nosso louvor, da nossa reverência, porque Ele é Deus poderoso, Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos acompanhado, guardado a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa dianteira, a nossa retaguarda, e por isso nesta noite estamos aqui declarando que Teu reino, Senhor, o Teu reino é maravilhoso, que Tu és o Senhor das nossas vidas, aleluia. Vamos dizer: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a Tua igreja te adora. oh Senhor, Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh não, venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, creia nisso. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu. Vamos dizer: o Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta
prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluias, 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 aleluias. Salmo 115 vai dizer, meu amado, que o Deus que eu e você servimos não é um Deus comparado aos deuses pagãos. Deuses que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem, têm pernas e não andam. O Deus que eu e você servimos tem ouvidos e ouve a tua oração. O Deus que eu e você servimos tem olhos e está olhando para você nesta noite. O Deus que eu e você servimos tem pés e caminha em direção a você para te socorrer e te ajudar. Nós temos visto nos dias de hoje as pessoas meio que desanimando, as pessoas às vezes achando que Deus as abandonou, que diante das circunstâncias e as adversidades da vida, Deus está tão longe. Mas Deus não está longe, Deus está perto. Deus está perto. Nós que às vezes achamos que Deus está longe demais. Se olharmos para aquela passagem aonde Pedro anda sobre as águas, você vai encontrar lá dizendo que Pedro gritou quando ele estava se afundando. Às vezes, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, assim como Pedro, quando as coisas apertam e estamos ali de maneira tão apreensiva, nós gritamos chamando Jesus, porque na nossa visão parece que Jesus está longe, assim como Pedro gritou. Nós gritamos, porque você não chama uma pessoa que está perto de você gritando. E aí, por acharmos que Deus está tão distante, nós gritamos: Senhor, aonde tu estás? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não correu ao encontro de Pedro. Jesus apenas estendeu a mão. Ou seja, Jesus estava ali ao lado de Pedro. Para Pedro parecia que Jesus estava longe, mas Jesus estava ali ao lado dele. Talvez para você nesta noite, Jesus está longe de você. As coisas estão tão difíceis que você está aí pensando: Deus não está ao meu lado, Deus não está comigo, porque dia após dia adversidade e luta chega na minha vida. Mas eu quero te dizer que Jesus está ao seu lado. Jesus está ao seu lado. A palavra diz que as adversidades, elas cooperam, elas têm um fim proveitoso. Então, meu amado, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo tem um fim proveitoso na sua vida. E Deus está aí do seu lado. Deus está aí do seu lado. Aleluias. Aleluias. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável,
leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Sim, ó Deus, o nosso desejo nessa noite é que o Senhor nos leve além, que venhamos alcançar um nível de intimidade mais profunda contigo, ó Deus. Aleluias. Render a ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Vamos erguer a nossa voz e dizer: Senhor, leva-nos além. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado é o teu santo nome, digno, 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 santo, soberano, Deus engrandecido, aleluias. Oh Senhor, o nosso desejo nesta noite é esse, Pai, que o Senhor leva-nos além, ó Pai, que o Senhor leva-nos nesta noite além daquilo que aqui estamos nesta noite, Senhor, aleluia. Que venhamos transbordar da tua presença, Senhor, que venhamos resplandecer a tua glória, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 aleluia. Vamos dizer: leva-me além, aleluia, Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Se esse é o teu desejo nesta noite, cante: Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.
Oh, Senhor, queremos aqui, ó Pai, entregar este momento de louvor e adoração. Canções, ó Deus, nesta noite que expressam o nosso reconhecimento, a nossa devoção a esse Deus que é grande, esse Deus que é soberano, esse Deus que é incomparável, esse Deus que é majestoso, esse Deus que é tudo para nós. Senhor, o que seria de nós se não fosse a Tua boa mão sobre as nossas vidas? Portanto, ó Deus, recebe a nossa adoração nesta noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de você se sentar, permita-me fazer uma oração pela sua família. Feche os seus olhos onde você estiver. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos juntos nessa noite na Tua presença, declarando, Senhor, através dessas canções, como disse bem o Teu servo, a nossa total dependência e entendimento de que Tu és o nosso tudo. Não há força em nós, não há capacidade em nós suficiente para lidarmos com algumas situações que às vezes ocorrem na vida de cada um de nós. Mas o que nós estamos hoje fazendo é recorrendo a quem tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós temos recorrido, Senhor, a Ti, porque nós sabemos que só o Senhor, não nós, Senhor, nós não temos força alguma. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não proteger a família, em vão nós vamos tentar fazer isso. Mas nesta noite, Senhor, aquilo que nós não temos a capacidade de fazer, a condição humana de fazer, faça o Senhor, age o Senhor na vida de cada um dos Teus filhos. Sobre esses jovens que estão aqui, que hoje têm sido neste mundo que vivemos o alvo mais desejável das forças do mal. Esses jovens estão sendo, Senhor, como na época de Daniel, Senhor, os jovens que estão mais sendo recrutados para estarem prostrando-se, Senhor, e comendo as migalhas da mesa do rei. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos Te pedir misericórdia sobre essa geração, mas sobretudo nossa palavra de intercessão é para que o Senhor livre essa geração deste mal, que eles jamais possam querer, Senhor, se submeter a este mundo e se submeter, Senhor, aos manjares que eles vão te oferecer. Protege essa geração, protege essas famílias, protege a nossa casa, protege o nosso casamento, protege, Senhor, põe a Tua sebe, põe a Tua mão poderosa, repreenda a ação do maligno contra cada família aqui representada. E aqueles que estão começando agora, constituindo a família agora, nós Te pedimos, Senhor, protege da mesma forma, porque a impaciência às vezes, Senhor, tem sido um fator que tem levado muitos a prematuramente, Senhor, a separarem-se, a deixarem de caminharem juntos. Mas nesta noite, nosso pedido a Ti, põe a Tua mão, Senhor, põe a Tua mão sobre cada família aqui representada e fortalece a nossa amizade, a nossa união, fortalece a união dos Teus filhos. E não permita, Senhor, que nenhum jovem aqui ainda solteiro possa olhar, Senhor, para o casamento ou para a família como ó Deus, uma instituição falida, porque não é. Foi a Senhor a instituição que o Senhor separou para organizar a sociedade, e é por meio da família que o Senhor tem abençoado essa sociedade. É por meio da família que o Senhor tem abençoado a Tua igreja também. Por isso, não permita que nenhum deles, Senhor, venham deixar, Senhor, de olhar para isso como alvo para suas vidas. Oro, pedindo ao Senhor um milagre, uma proteção sobre a nossa casa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Poder ocupar o seu lugar, meu irmão, por gentileza. No meio da semana e no final da semana passada também, eu havia falado da presença aqui conosco do pastor Gilberto, da igreja Nova Vida de Vilar Novo. Esposinha dele, a irmã Adriana, testou positivo na semana passada e eles estavam
de certa forma, bem isolados um do outro. Estava a mamãe dela e ela isoladas, e o Gilberto com as 3 meninas. Ele tem 3 moças em casa, e eles estavam separados, mas infelizmente ele testou positivo ontem, está bem, está sem problema algum, e eu recorri a esse querido irmão, pastor amigo, que tem sempre estado com a gente aqui. Eu falei, me socorrem, porque o Gilberto não vai poder estar, e ele carinhosamente aceitou o convite e veio para nos abençoar. Pastor Alessandro, da igreja do Centro Evangelístico lá da Prata, que não é Prata, é Jardim Ulisses, Seju. Agora eles estão marcados, Seju, Centro Evangelístico, Jardim Ulisses. E ele vai ministrar a palavra. No final, como hoje também é um culto da juventude, nós vamos seguir com o expediente. Eles fazem sempre ofertas e dízimos. Então, no finalzinho, Leandro vai estar fazendo dízimos e ofertas, tá bom? Mas, por gentileza, meu pastor, deixa eu pegar aqui para a gente dar um bom exemplo. Aqui água. Se quiser passar para tirar um pouquinho de acesso aí. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um alívio quando tira essa máscara, né? Quero aqui expressar minha gratidão, meu agradecimento pela confiança do pastor Otávio em me convidar. Me ligou ontem, pediu se eu poderia trazer uma palavra, se eu poderia ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar os irmãos, para abençoar a igreja. E eis-me aqui. Essa é a nossa função, pregar a palavra, ministrar a palavra sobre a vida dos irmãos. Eu quero lhe convidar já prontamente para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Vamos fazer a leitura dos 6 primeiros versículos. Isso, 6 primeiros versículos. Há um movimento, meus irmãos, de muitas igrejas no Brasil, para amanhã, domingo, nós estarmos durante todo o dia separando um tempo para oração pelo país, por tudo que está acontecendo, e até mesmo para que o Senhor guarde a sua igreja, para que o Senhor abençoe a sua igreja nesse momento terrível que nós estamos atravessando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E as notícias que temos recebido é que poderemos ter um novo lockdown e novamente com igrejas fechadas, enfim. Então amanhã as igrejas presbiterianas, as batistas, a Assembleia de Deus, nossa também, e tantas outras denominações no Brasil vão estar se reunindo em oração pela nossa nação, pela igreja, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor faça cessar não só a pandemia, mas também todo o terror que tem nos cercado, todo esse espírito de medo que tem, meus irmãos, invadido o coração e a mente de tantas e tantas pessoas. Semana retrasada, um amigo meu morreu, já era um pouco avançado em idade, mas ele estava 1 ano trancado em casa. E ele não morreu de Covid, ele sentado no sofá infartou, porque ele estava já há um bom tempo passando por uma depressão profunda, porque ele não podia mais andar na sua motocicleta, ele não podia mais trabalhar, tudo que ele fazia era em casa. E no período que eu tive Covid, todos os dias ele me ligava para saber como é que você está tudo bem, sua família como é que está. Então, há 15 dias atrás, ele veio subitamente a infartar, sentado no sofá à noite, e veio a falecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida, meus irmãos, está na mão do Senhor.
As nossas vidas não estão na mão de um vírus. Nós devemos ter o cuidado, devemos nos cuidar, devemos usar o álcool gel, devemos permanecer em distanciamento. Sim, tudo isso é válido, tudo isso ajuda. Mas, meus irmãos, o medo não pode tomar conta do nosso coração, o medo não pode estabelecer um trono no nosso coração. Quem tem trono no nosso coração e senta nele é o Senhor. Então a nossa vida é do Senhor, nossa vida pertence ao Senhor, nós somos dele, fomos feitos por ele, fomos criados por ele, só nascemos por causa dele, e o dia que partirmos será também por causa dele, porque assim vai ser da vontade dele, e não da vontade de um vírus, não da vontade de qualquer pessoa. Gênesis capítulo 16, se você puder mudar de posição, são só 6 versículos. Então amanhã, meus irmãos, o dia do Senhor, o domingo, o dia do Senhor, aproveite para estar em oração pelo nosso país. Vamos nos unir como povo de Deus e clamar ao Senhor pela nossa nação. Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te darei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Obrigado, Senhor, por tua palavra, fonte de vida e edificação para a tua igreja. Abençoe-nos nessa noite, que o teu Espírito, Senhor, venha a ser de fato aquele a ministrar aos corações, Senhor, de tantos jovens presentes aqui hoje neste culto. Abençoe-nos, Senhor, com a tua palavra, assim pedimos a ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Certamente, irmãos, hoje aqui nesta noite, existem pessoas que precisam tomar uma decisão na sua família. Tomar uma decisão que vai trazer consequências para a sua família. Mas deixa já de forma antecipada eu já iniciar pela conclusão. Espere no Senhor. Aguarde a vontade do Senhor para a sua família. Não tome decisões precipitadas, porque decisões precipitadas, meus irmãos, trazem consequências terríveis para as nossas vidas. Principalmente quando nós tomamos decisões relativas às nossas famílias, porque não afetam só a nossa vida em particular, mas afeta toda uma casa. Decisões em família, meus irmãos, são, de fato, verdadeiramente provas de testemunho, porque tudo que uma família cristã faz é um testemunho que ela dá perante outras famílias, perante a igreja, perante a sociedade. Eu entendo que expectativas, ansiedade, pressa, são sentimentos que corriqueiramente estão nos nossos corações. Vira e mexe, nós sentimos um anseio desesperado por fazer algo, principalmente quando estamos num período grande de oração, quando estamos já há alguns anos orando e vemos que nada acontece, ou pior, a situação piora e aquilo não se resolve. Então a pressa, a ansiedade vai tomando conta do nosso coração, de forma que nós então começamos a pensar em tomar a nossa própria decisão, em dar uma ajudinha a Deus. Você já tentou dar uma ajuda a Deus? Creio que em algum momento da sua vida você já tentou ajudar a Deus em alguma coisa, tentando trazer ao Senhor: Senhor, vou fazer isso, vou por esse caminho, já que o Senhor não está me atendendo, já que o Senhor não está respondendo às minhas orações, então eu
estarei tomando conta da situação, tomando as rédeas da situação e por conta própria vou tomar esta decisão e vou então seguir em frente naquilo que eu quero. Meus irmãos, uma decisão, ela forma uma família. Quando você se decide, escolhe alguém para amar e se une àquela pessoa, casa-se com aquela pessoa e forma uma família. Mas uma decisão também pode destruir uma família. Uma decisão também pode trazer consequências terríveis para uma casa. Apoiados muitas vezes numa falsa sensação de independência, porque o nosso coração, ele procura a todo momento estar independente de Deus. O nosso coração, como diz as Escrituras, ele corre sempre para o mal. Nosso coração é uma fonte de mistérios que nós nem mesmo conhecemos, e de vez em quando surge um e a gente tenta então realizar o desejo dele. Apoiados então nessa falsa sensação de independência, algumas pessoas têm tomado decisões que afetam não só a sua vida em particular, mas afeta também toda a sua casa, todo o equilíbrio da sua família, toda a segurança do seu seio familiar. E por que isso? Porque vivemos num mundo digital, onde temos todos os dias perguntas e respostas digitais, que você hoje, com uma simples pergunta em qualquer uma das redes sociais, logo depois você já tem uma resposta. Então nós também queremos nos comunicar com Deus de uma forma digital. Nós não conseguimos mais esperar, como diz lá o Salmo 40, não é verdade? A gente não consegue mais viver aquela expectativa de receber uma bênção de Deus, de receber a dádiva de Deus. Então nós tomamos posição e avançamos naquilo que queremos e tomamos uma decisão por nossa própria conta e risco. Esse mundo digital, meus irmãos, gera então em nós também decisões digitais, gera em nós decisões apressadas, gera em nós decisões ansiosas, gera em nós então todo esse mover apressado, porque afinal de contas o tempo passa, o tempo corre, o tempo voa e eu preciso resolver algumas questões da minha vida agora, para hoje, aliás, para ontem, e se Deus não me responder nesse sentido, eu mesmo vou tomar pé da situação e vou resolver, afinal de contas, muito provavelmente Deus quer que eu resolva, Ele não deve estar tão preocupado assim com a minha situação. Enquanto isso, em um mundo que não era ainda um mundo digital, e olha como os nossos corações são os mesmos. Nós olhamos para o enredo, olhamos para essa história, olhamos para esses primeiros 6 versículos de Gênesis capítulo 16, e vemos aqui de fato a ansiedade tomar o coração de uma mulher, numa situação em sua vida muito difícil, principalmente para a sociedade daquela época. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, que antes desse texto, alguns outros textos vieram antes. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, após Deus ter chamado Abraão da sua terra, da sua parentela, Deus então coloca ele na Canaã, na futura Canaã do povo de Deus. Deus coloca ele então na terra prometida e diz a ele: estou te dando uma terra, mas não vou te dar só uma terra. Eu vou te dar também alimento nessa terra, mas além de te dar terra e alimento nessa terra, eu vou fazer de ti também uma grande nação. Abraão então estufa o peito naquele momento e diz: nossa, serei pai de multidões, serei pai de milhares e milhares de filhos. O texto segue, nós vamos chegar, já vou chegar já em Gênesis capítulo 15, quando então encontramos agora Abraão, depois de vencer a guerra contra 5 reis, depois de dizimar a Melquisedeque, Abraão agora está lá, pensativo, desanimado, porque já se passaram alguns anos e o seu filho não chegou. A promessa de Deus não se cumpriu. E agora então Abraão diz para Deus: Senhor, segundo o costume desta sociedade em que eu vivo, o meu servo Eliezer é que será o meu herdeiro, porque o Senhor até agora não me deu herdeiros. Deus então em Gênesis capítulo 15, Deus vai renovar a sua promessa a Abraão. Deus vai dizer a ele que dará a ele sim uma grande nação, dará a ele sim filhos daqui a algum tempo. E além disso, Deus ainda vai fazer uma aliança
com Abraão. Deus estabelece então um compromisso, não só de filho, mas um compromisso também de cumprir a sua promessa através da aliança que Deus estabelece com Abraão, lá no partilhar daqueles animais, em Gênesis capítulo 15. Quando chegamos em Gênesis capítulo 16, então, o que nós vamos ver não é mais Abraão agora. Eu vou chamar de Abraão, meus irmãos, eu sei que nesse contexto ainda era Abrão, mas Abraão é mais fácil de falar do que Abrão, né? E Sara é mais fácil de falar do que Sarai, né? Então vocês já sabem quem é Abraão e Sara. Eu vou dizer o nome deles já do futuro. Ele chega então nesse momento do texto e Deus vai encontrar, vamos encontrar aqui uma mulher com temor, uma mulher com medo, uma mulher ansiosa, uma mulher que está ali divagando nos seus pensamentos, uma mulher que está quase apostatando da sua fé, uma mulher que não está olhando para trás e vendo tudo que Deus havia prometido e feito, realizado já na vida deles. Abraão e Sara, meus irmãos, eles formavam uma família rica, formavam uma família que tinha tudo, formavam uma família que era uma família que já havia derrotado reis, era uma família que já havia ido no momento de fome, já havia ido para o Egito e lá passado um certo sufoco, porque Abraão, ele mentiu em relação à sua esposa, dizendo que ela era sua irmã, e Faraó a tomou como mulher, e antes que ele consumasse esse tomá-la como mulher, Deus então falou a ele, para ele não possuir a Sara. Abraão já havia livrado ou trazido de volta os bens de Ló, que haviam sido sequestrados por alguns reis. Então essa família era uma família abençoada, era uma família que a mão de Deus estava sobre eles, que a mão de Deus abençoava, que a mão de Deus guardava, que a mão de Deus havia marcado o encontro com eles todos os dias e não permitia que eles viessem a passar nenhuma dificuldade. Mas Sara, ela não olha para as dádivas de Deus, Sara vai olhar para aquilo que Deus ainda não havia entregado a sua vida, aquela promessa que Deus fez e ainda não havia cumprido, aquilo que Deus havia prometido a Abraão, mas ainda não havia entregado em suas mãos. O que eu quero falar para os irmãos nessa noite, meus queridos irmãos, não é dizer aqui ou falar aqui os 3 ou 4 ou 5 pontos que nós podemos fazer para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas, porque nós não precisamos fazer absolutamente nada para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas, porque a Escritura será, você querendo ou não, cumprida na sua vida. Querendo ou não, Deus vai cumprir os propósitos dEle, a vontade dEle, aquilo que está no coração dEle para a vida de cada um de nós e para a vida da nossa família, para a vida da nossa casa, independente, meus irmãos, da nossa vontade, independente do nosso querer, independente até mesmo daquilo que viermos a fazer, como nós vamos ver aqui nesse texto. Então o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, o que eu quero falar para os irmãos nessa noite, na verdade é o contrário, é o inverso. O que nós não podemos fazer, as decisões que nós não podemos de forma nenhuma, meus irmãos, tomar, o que nós devemos não fazer em relação a decisões que estão diante de nós e por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa vontade, por causa do nosso coração, nós queremos correr para resolver esta situação. Vamos olhar para o texto. Em primeiro lugar, algo que você deve fazer na sua vida, na sua casa, é nunca culpar Deus pelo que você está passando. Esse é o maior erro que uma família cristã comete. Atribuir ao Senhor a culpa, entenda o que eu vou falar agora, vou abrir aqui um parênteses. Embora tudo aquilo que nós estejamos passando, ou aquilo que você está passando, é da vontade do Senhor. Mas eu estou falando aqui de um tipo de culpa, que é imputar a Deus uma culpa por Ele ainda não ter cumprido a promessa que Ele fez, por Ele ainda não ter cumprido aquilo que Ele prometeu. Então Sara, ela olha para Abraão e diz, olha, Deus não quer me dar um filho, mas Deus havia prometido um filho, Deus daria o filho, mas não seria no momento ou na hora de Sara. Dá uma olhadinha no versículo 2, disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Até aí. O que ela faz? Ela diz a Abraão, olha, o culpado da gente não ter filho é Deus. De fato, meus irmãos,
Era Deus que não havia até aquele momento, sim, concedido aquele filho a esse casal. Verdadeiramente, Deus é que até aquele momento havia impedido que Sara tivesse de fato um filho com Abraão. Mas a forma como Sara se expõe ou se expressa, a forma como Sara fala com Abraão, é no sentido dela estar ali reclamando com Abraão que Deus até aquele momento não os abençoou com um filho. Sara está ali, nos dias de hoje a gente chama de fazendo mimimi, né? O pessoal agora vive falando disso, né? Deixa de mimimi, deixa de choradeira, para com isso. O que Sara estava fazendo ali naquele momento era isso. Ela estava diante de Abraão, dizendo para Abraão, olha, melhor a gente fazer alguma coisa, porque, pelo que eu estou vendo aqui, Deus vai continuar a não permitir que nós venhamos a ter um herdeiro. Sara, então, meus irmãos, encontra um culpado para a sua infertilidade, e o culpado é Deus. E olha que coisa interessante, lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, logo que Deus fala com Adão, Adão, o que foi que você fez? Você está se escondendo de mim, por quê? Quem te fez saber que você estava nu? E o que Adão fala? Adão, é a primeira briga conjugal, né? Adão já fala logo para Deus, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, me fez pecar. Sara está dizendo aqui, esse Senhor que nós servimos, me tornou infértil. Esse Senhor que nós servimos, não quer nos dar um filho. Esse Senhor que nós estamos servindo, esse Senhor que nos tirou lá de Ur dos Caldeus, esse Senhor que nos prometeu uma terra, nos colocou nessa terra, esse Senhor que nos prometeu comida, está nos dando comida, esse Senhor que prometeu um filho, Ele não está fazendo como Ele fez com as outras coisas, Ele não está nos dando um filho. Sara, meus irmãos, ela desconsidera a promessa de Deus, ela desconsidera a aliança de Deus, ela desconsidera tudo aquilo que Deus já havia realizado na família, na sua casa. Porque quando nós, de forma tendenciosa, culpamos a Deus por algo, nós deixamos de lado todas as suas dádivas sobre as nossas vidas. E meus irmãos, se nós pegarmos uma folha de caderno e fizermos uma divisão, e você colocar de um lado tudo aquilo que você já orou e Deus ainda não lhe concedeu, e tudo aquilo do outro lado que você já pediu, que você já orou, ou coisas que você nem orou, e Deus te abençoou, Deus te agraciou, você vai ver a discrepância entre uma relação e outra. Meus irmãos, Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Deus nos concede, como diz a própria Escritura, muito mais do que aquilo que pedimos, que pensamos, muito mais do que o nosso coração anseia. Uma só coisa que o Senhor já nos concedeu, que é maior do que todas as outras, é a salvação. Nenhuma se compara a essa dádiva. Nada que você venha possuir nesta terra será maior do que aquilo que Deus nos concedeu através de Cristo na cruz do Calvário. Sara, então, o que ela faz? Ela desconsidera as dádivas de Deus, ela desconsidera que ela é participante de uma família que havia uma promessa estabelecida sobre a sua casa. Sara não entendeu que dela viria nações, reinos, governadores. Sara não entendeu que a promessa de Deus é no tempo de Deus, não seria no tempo dela. Sara, então, ela vai passando por esse processo natural do envelhecimento, vai se preocupando e a ansiedade, então, toma conta do seu coração, de tal forma que ela, então, faz aquilo que nós nunca devemos fazer, culpar Deus pelas circunstâncias das nossas vidas. Portanto, meus irmãos, primeiro ato que nós não devemos cometer em relação a uma circunstância, um problema, uma adversidade na nossa casa, na nossa família, é reunir toda a família lá na mesa do jantar e dizer assim: gente, eu não aguento mais, a culpa disso tudo é de Deus. Segunda coisa que Sara fez, e Abraão anuiu. Nós não podemos, meus irmãos, pegar um costume da nossa sociedade,
pegar algo que está relacionado a uma situação social da cultura do nosso tempo, ou uma lei, ou um decreto, ou uma resolução de qualquer governo, e colocar isso acima dos decretos do Senhor, colocar isso acima da palavra de Deus. Devemos respeitar a nossa Constituição, devemos respeitar as autoridades constituídas, devemos respeitar todos com cortesia, com educação, com Cristo. Mas todas as vezes que um costume, uma lei, uma decisão deste mundo afronta as Escrituras, nós não podemos, meus irmãos, anuir com isso. E foi o que Sara fez. Vamos continuar no versículo 2, continuando a segunda parte. Toma, pois, a minha serva, diz Sara a Abraão, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão então anuiu ao conselho de Sara. Sara, meus irmãos, aqui ela vai ultrapassar todos os limites legais de Deus, ou seja, ela vai se utilizar, ela vai se apropriar de um costume do seu tempo, de um costume social do seu tempo, e ela vai então, através desse costume, ela vai achar que está legalizando aquilo que diante de Deus seria ilegal. Sara acha que porque ela tem este direito de pegar a sua serva, como dizia o costume daquele tempo, ela poderia pegar a sua serva, a sua escrava, e então entregar ao seu marido, para que dali então fossem gerados filhos, e aqueles filhos fossem dela e não da sua serva. Ela então ultrapassa todos os limites legais dos decretos do Senhor, porque era costume, meus irmãos, naquele tempo, a mulher infértil pegar a sua escrava e entregar ao seu marido, para que dali então viesse filhos, e os seus filhos fossem, e os filhos da sua serva fossem seus filhos. Abraão, meus irmãos, que deveria fugir desta loucura, porque Abraão recebeu do próprio Senhor a promessa e a aliança. Abraão então, ele concorda com a sua esposa, e olha como as histórias são parecidas. Nós vemos essa história e podemos olhar para Adão também. Assim como Adão recebeu de Eva o fruto e comeu, Abraão agora também aceita a sugestão de Sara, e então ele vai ali coabitar com Agar, e vai ter com Agar então um relacionamento, um filho, para que seja então filho da sua herança. Meus irmãos, Deus não precisa dos nossos planos alternativos. Eu vou repetir. Deus não precisa do seu plano alternativo. Deus não precisa da nossa ajuda para absolutamente nada. Vou repetir. Porque Deus, independente daquilo que você fizer, Ele vai realizar a vontade dEle na sua vida. Ainda que você queira sair da estrada de Deus e pelo seu caminho, em algum momento Ele vai te puxar. Pode ser de uma boa forma, mas pode ser de uma forma não tão boa assim, mas Ele vai te puxar para o caminho que Ele já trilhou, que Ele já fez para a sua vida. Porque Deus, meus irmãos, Ele tem o controle da nossa história. A nossa história, ela não está alienada à vontade do mundo. A nossa história não está alienada à vontade do nosso coração. A nossa história, ela está alienada, ajustada, ela está ligada à vontade de Deus. Porque Deus, Ele tem controle até das folhas que caem da árvore. Deus tem controle de quem nasce e de quem morre. Deus tem o controle de tudo e de todos, porque todas as coisas foram criadas por intermédio dEle, e por Ele todas as coisas foram feitas. Como eu posso então imaginar que o Deus criador de céus e terras, criador do universo, de todas as coisas, vai precisar da minha ajuda numa situação na minha casa, na minha família?
Ele não precisa da minha ajuda. Deus não precisa dos nossos planos alternativos, porque Deus, meus irmãos, Ele tem os seus próprios caminhos e planos para nós. Muito provavelmente, alguma vez na sua vida, você já parou em algum momento, coçou a cabeça e falou assim: rapaz, não é bem por aqui que eu tenho que ir, não. Estou sentindo no meu coração que esse não é o caminho. Quem nunca sentiu isso? Todos nós já sentimos isso em algum momento da nossa vida. Quando tentamos dar um empurrãozinho a Deus, eu vou te ajudar, Senhor. Eu vou ajudar o Senhor me ajudar. E aí a gente para, o Espírito ministra ao nosso coração e a gente fala: opa, tem algo de errado, deixa eu retroceder e ficar aonde eu estava e esperar Deus me responder. Terceira coisa, meus irmãos, e essa talvez seja, de fato, junto com não culpar a Deus, a principal. A nossa vontade, as nossas decisões, meus irmãos, nunca são boas. Nunca são. A gente se engana muito quando toma uma decisão, Consegui, que bacana! Caramba, resolvi aquela situação. E aí lá na frente, talvez você veja o céu se abrindo e você veja um outro caminho pelo qual Deus havia preparado para você percorrer de uma forma mais fácil, mais até didática, te ensinando inclusive a confiar mais nele, porque esperar, meus irmãos, é uma aula de confiança. Aguardar a resposta de Deus é bastante didático. E você vai ver: olha que bobagem que eu fiz. Bastava eu esperar, porque a nossa vontade, meus irmãos, ela não é boa. Porque via de regra, a nossa vontade sempre vai de encontro com a vontade de Deus. Quando a gente pensa em realizar, em fazer algo, Deus já tinha a resposta preparada, Deus já tinha a vontade dele posta, Deus já tinha um caminho que nós deveríamos seguir, e acabamos então pavimentando um outro caminho que não é o caminho do Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Abraão então possui Agar, e Agar então concebe. E o que acontece agora? Que maravilha! Sara tomou a decisão e deu tudo certo. Agora Sara vai ter um filho. Agora Sara vai cuidar daquele filho. Agora Sara vai poder ir lá na loja americana comprar presente para aquele filho. Agora Sara vai poder passar Natais, Ano Novo com aquele filho. Agora Sara vai poder viajar com aquele filho. Agora Sara vai poder fazer de tudo com aquele filho. Mas o que o texto diz? Depois que a sua serva concebeu, a sua serva a desprezou. A vontade de Sara realizada, voltou-se contra ela mesma, porque essa não era a vontade do Senhor. Então o que ela faz? Olha o que a vontade de Sara, olha o que a decisão de Sara trouxe para a sua casa: conflito. Porque no versículo seguinte, no versículo 5, ela vai dizer para Abraão: olha, eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, entreguei em tuas mãos a minha serva, você coabitou com ela, ela gerou um filho, e agora, olha só, ela está me desprezando, e aí, o que você vai fazer? Só que Abraão, como um homem sábio, ele disse: de quem é Mateus? Então Sara: Mateus é teu, dá o teu jeito. E no versículo 6 ele vai dizer para Sara: a escrava, a serva, ela é tua, faça aquilo que você quiser com ela. Sara então humilha Agar, e Agar foge para o deserto. O que a decisão de Sara acarretou, meus irmãos, na sua geração? Acarretou 2 gerações de irmãos inimigos. De um lado, Ismael, filho de Abraão com Agar, que não foi o filho da promessa de Deus, não está debaixo da tutela da aliança de Deus, não está debaixo da promessa de Deus de filho, ou filhos, ou nação para Abraão e Sara. E do outro lado nós temos Isaque, esse sim, o filho da promessa,
o filho abençoado por Deus, o filho da aliança com o Senhor. E a vontade de Sara, cumprida naquele propósito dela ter um filho, cumprida nessa breve história que nós fizemos a leitura, trouxe até os dias de hoje a inimizade entre Ismael e Isaque, onde principalmente Ismael, que foi o rejeitado por Abraão, quer matar Isaque a todo momento. Israel e os povos árabes. Olha o que uma decisão equivocada, meus irmãos. Olha o que uma decisão que não está debaixo das promessas de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus, pode trazer para a nossa família, pode trazer para a nossa casa. Olha as consequências que o pecado de Sara trouxe para toda a sua geração. Em toda a história da humanidade, Ismael e Isaque são os principais autores de tragédias. Em toda a história da humanidade, Ismael e Isaque são os principais personagens de uma luta que continuará a acontecer até o fim dos dias, por causa de uma decisão de uma família, uma decisão precipitada, equivocada. Deus, meus irmãos, é tão bom. Eu já disse por 2 vezes aqui que independente do que você faça, Deus vai cumprir as promessas dele para a sua vida. Avance um pouquinho a sua Bíblia, vai em Gênesis capítulo 21. Mesmo quando nós tentamos ajudar Deus, mesmo quando nós tentamos dar um empurrãozinho a Deus, mesmo quando nós tentamos estabelecer ali a nossa vontade, contra a vontade do Senhor, contra as promessas de Deus, mesmo com todo o resultado trágico, Deus, ele não é homem para mentir, ele cumpre a sua promessa. Gênesis 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Deus prometeu, meus irmãos, Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido a Abraão, não só em Gênesis 12, mas em Gênesis 15, depois em Gênesis aqui 20, 19, Deus ele cumpre a sua promessa a Abraão e lhe concede o seu filho, porque Deus, meus irmãos, independente daquilo que nós venhamos a fazer com as nossas próprias mãos, independente daquilo que nós venhamos a realizar segundo nossa própria vontade, em detrimento da vontade divina, da vontade soberana de Deus, Deus ele vai cumprir cada uma das suas promessas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque Deus ele é fiel, porque Deus ele cumpre os seus propósitos. Por último, meus irmãos, Deus sempre cumpre o que ele promete. O plano de Deus para as nossas vidas é muito melhor do que os nossos planos para as nossas próprias vidas. Porque Deus é um engenheiro perfeito. A obra de Deus em nós, ela é perfeita. Mas quando nós tentamos, meus irmãos, edificar qualquer coisa na nossa vida, invariavelmente vai dar errado. Você hoje, jovem, que está namorando, está noivo, você que está aí já buscando um relacionamento até que a morte o separe, escolha bem, porque depois que você colocar uma aliança em suas mãos, depois que você diante do altar fizer promessas de separação só na morte,
isso tem que ser cumprido. Portanto, se você, jovem, que ainda não casou e está buscando uma varoa ou um varão, um homem ou uma mulher de Deus, ore junto com essa pessoa, jejue junto com essa pessoa, seja sensível à voz do Espírito, deixa Deus falar com vocês se de fato Deus quer esta união. Se Deus quer de fato este relacionamento. Porque depois que você casar, segundo o que está descrito aqui, e a bênção que você vai receber no altar, é até que a morte os separe. Mas Jesus no Sermão do Monte, também lá em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, não me falha a memória, ele disse que a gente pode, meu irmão, Jesus vai dizer que Deus permitiu o divórcio em uma única situação. E mesmo assim, por causa do coração do homem, que é o adultério. Mas ainda assim Deus vai dizer, perdoe, reconcilie-se. A primeira palavra que Deus vai dizer não é separe. Famílias passam por crises todos os dias, porque viver em família não é fácil. Você vive 20 e poucos anos da sua vida numa família e do nada você está com outra constituída. Você pensa que conhece aquela pessoa, mas você só vai conhecer de fato depois que você está debaixo do mesmo teto. Muitas coisas vão lhe aborrecer. Você vai aborrecer muito aquela pessoa. Então, quando você escolher, tenha certeza absoluta da escolha, jovem, que você está fazendo. Porque depois não pode haver volta. Porque a lei dos homens permite o divórcio, permite a separação, permite tantas coisas. Mas a lei de Deus, quanto ao casamento, meus irmãos, para Deus, é uma união indissolúvel. Vou repetir, para Deus, o casamento é uma união indissolúvel, até que a morte os separe. Deus tem um controle, portanto, da nossa história. E olha que coisa tremenda. Sara era uma mulher de Deus. Sara era uma mulher temente a Deus. Sara era uma mulher de Deus. Verdadeiramente, Sara era crentona. Era cristã mesmo. Era uma varoa excelente diante do Senhor. Mas o fato dela ser uma mulher de Deus, o fato de Abraão ser um homem de Deus, não impediu que eles tomassem uma decisão errada. Porque o fato de sermos cristãos não nos impede de tomar decisões equivocadas. Não, eu vou fazer isso porque Deus está comigo e vai me honrar. Não é assim não, meu irmão. Eu posso. Tudo naquele que me fortalece. Nele eu posso. Nele eu posso passar fome, nele eu posso passar açoites, nele eu posso naufragar, nele eu posso ser perseguido, nele eu posso, é isso que Paulo está dizendo. Nele eu posso esperar. Quando você está no meio de um vendaval, de uma tempestade, o que você faz? Você corre para ela, você corre dela, ou você fica onde você está? Se você está no lugar seguro, fique onde você está, não faça nada. Se você nesse momento da sua vida está passando uma tribulação na sua casa, se você nesse momento da sua vida está passando por uma circunstância em que você está sofrendo muito na sua casa, você está no meio de uma tempestade, quando estamos no meio de um temporal, meus irmãos, nós não fazemos nada. Fique quieto.
Porque não há tempestade que dure para sempre. Não há temporal eterno, não existe tempestade que dure para sempre. Em algum momento as nuvens vão se dissipar, a ventania vai parar, os raios e trovões vão cessar, e você vai ver que Deus vai entrar com a providência e vai trazer paz sobre a tua vida. Porque o caminho de Deus é muito melhor do que o nosso. E as promessas de Deus se cumprem, meus irmãos, em nossas vidas. Porque uma decisão errada gera problemas em nossas vidas. Para terminar, Deus já realizou em nós a sua maior promessa, que foi entregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para ali, através do seu sangue, Ele renovar a sua aliança com o seu povo e nos reconciliar para novamente andarmos com Deus. Além disso, meus irmãos, Deus estabelece através dessa nova aliança, Ele estabelece a sua vontade sobre a vida do seu povo, de forma que o seu povo se agrada da sua vontade, de forma que o seu povo louva a sua vontade, de forma que o seu povo adora a sua vontade, ainda que a sua vontade não seja a vontade do seu povo, mas a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa vontade. Os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos caminhos. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos próprios planos. Portanto, agarre-se a Cristo. Agarre-se à promessa já cumprida de Deus para as nossas vidas, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória eterna. Viva Cristo na sua casa, de forma que nada venha tirar a sua paz. Aquela paz que o mundo não entende, mas aquela paz que nós temos em Cristo, é a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo busca através de pombas, mas é a paz que nós recebemos através do autor e consumador da nossa fé. A paz que habita em nós através do seu Espírito em nós. Agarre-se à promessa de Deus já cumprida. Firme-se à sombra da cruz de Cristo. E ali faça o que diz o Salmo 40. Espera, aguarde, porque Deus, meus irmãos, tem os seus olhos fitos em nós. Ele tem os seus ouvidos inclinados ouvindo as nossas orações. E o Senhor, meus irmãos, ainda que nós não venhamos a perceber, o Senhor é excelente em enxugar lágrimas. Aliás, há momentos até mesmo que Ele chora com a gente, quando o seu Espírito, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, com o capítulo 9, aliás, quando o seu Espírito ora com o seu povo com gemidos inexprimíveis. Aqui já tinham se passado 10 anos que a promessa não chegava. Mas foram necessários 25 anos para Isaac chegar. Se for necessário, meu irmão, minha irmã, 25 anos, que sejam 25 anos debaixo da vontade de Deus e não debaixo da nossa vontade. Porque depois que Isaac nasceu, a nação de Deus floresceu. E o Israel de Deus, o povo de Deus, mesmo com todas as afrontas já sofridas, mesmo com todas as perseguições já empenhadas contra Israel no Antigo Testamento, e nós, o Israel de Deus, o novo Israel no Novo Testamento, a sua igreja, ainda assim, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Ainda assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, porque na tua casa há o selo do sangue de Cristo, ao selo do sacrifício do Cordeiro Pascal. Na tua casa, ao selo do Espírito Santo, que te protege, que te guarda e que abençoa a tua casa todos os dias. Que Deus te abençoe. Como dizia nosso bispo Roberto, rica e abundantemente. Eu quero orar por você. Quero que você curve a sua cabeça.
Se você tem neste momento, ou se você nesse momento está passando por alguma circunstância, alguma situação na sua família, eu quero apenas, não vou chamar você para vir aqui na frente, quero apenas que você só levante a sua mão, só acene para que possamos estar orando por sua vida, por sua casa. Se nesse momento você tem estado aflito com algo na sua família, a pressa tem ocupado espaço no seu coração, a ansiedade tem tomado conta, há dias que você quer de fato tomar uma decisão, você quer fazer alguma coisa, quero orar por você. Senhor, graças nós te damos nessa noite. Privilégio para nós retomarmos, Senhor, os cultos da pastoral da família. Quando nós nos reunimos como irmão na tua casa, para que nos colocarmos, Senhor, diante de ti, em oração, em louvor, recebendo do teu Espírito a tua palavra, para edificar a nossa vida e para, Senhor, nos ajudar a dar razão da nossa fé. Pai Santo, Pai querido, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, envia socorro, Senhor, para estes irmãos que levantaram as suas mãos. Envia, Senhor, providência, ó Deus, que o Senhor venha suprir as suas necessidades, que o Senhor venha, ó Deus, levar a tua paz a esses lares, que o teu Espírito venha trabalhar nesses corações, removendo toda ansiedade, removendo todo medo, removendo, Senhor, a desesperança, removendo, Senhor, a falta de fé. Senhor, em nome de Jesus, toca nessas vidas de forma, Senhor, que elas possam sair daqui nesta noite, renovadas e fortalecidas pelo poder do teu Santo Espírito. Senhor, age com providência nessa situação, nessa circunstância, nessa tribulação, Senhor. Realiza atos da tua vontade nessa casa. Realiza atos do teu Espírito misericordioso, Senhor, neste lar. Levanta-te, Senhor, em cada uma dessas casas representadas aqui nesta noite e faça a tua obra nesses lares, convertendo, regenerando, salvando vidas para o teu reino, Senhor. Usa os teus filhos como instrumentos, como ferramentas da tua graça, Senhor, nas suas casas. Que as suas vozes sejam as vozes do teu Espírito, que as suas bocas proclamem a tua palavra. E, Senhor, que possamos ter nas próximas semanas excelentes notícias, boas notícias, pois, Senhor, nós cremos que o temporal, a tempestade há de passar, pois por uma só palavra do Senhor, o vento cessa, o mar, Senhor, volta à calmaria. Tu podes, ó Deus, todas as coisas. Agindo o Senhor, quem impedirá? Abençoa essas vidas, ó Deus. Te pedimos nessa noite e oramos assim, agradecidos ao Senhor pela fé, já nos antecipando as dádivas que haveremos de receber do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu essa palavra no seu coração? Está aqui. Deixa que ninguém lhe roube essa palavra, o direito de ser abençoado por ela. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre um camarada que o bispo começou falando domingo passado de manhã, que lutou contra uma força inevitável. A vontade de Deus é uma força inevitável. Não há como nós fugirmos. Se subir ao céu, lá estás. Se descer ao mais profundo do abismo, ali estarás também.
Para onde fugirei da vontade e da presença do Senhor? Que Deus nos abençoe com essa palavra, que Deus possa ter contribuído agora, através do servo dele, para fortalecer muito mais o seu casamento, sua vida, independente se é casado ou não, possa ter te ajudado a manter a sua vida alinhada à vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Pastor, me permita fazer uma outra oração. Eu queria orar nessa noite, por isso que eu pedi você ficar de pé. Há vários irmãos nossos que estão passando por uma tribulação. Eu queria convidar você agora, junto comigo, a orar por essas pessoas que estão vivendo um momento difícil na vida delas. Estenda a sua voz, levante a sua voz, estenda a sua mão para qualquer direção que você desejar. Eu tenho irmãos meus queridos que estão passando por uma luta, que moram ali próximo. Pai querido, antes de sairmos daqui, depois de ouvirmos uma palavra tão enriquecedora para a nossa alma, pérolas que foram lançadas do céu, do teu coração para o nosso coração, para que por meio desta palavra possamos viver uma vida muito mais abençoada ainda, que esta palavra possa ter encontrado um coração disposto a ouvir e também a cumprir cabalmente essa palavra. Que os nossos corações não vivam ansiosos, inquietos, que os nossos corações jamais, Senhor, venha ser ocupado por alguma coisa que não seja a paz que reina por meio do Teu Espírito. Senhor, para que esta paz não nos deixe, Senhor, cair nas tentações da precipitação, da pressa. Senhor, não permita que esta palavra possa surtir o efeito e produzir em nós confiança, paciência, perseverança, para que a gente possa ver a promessa que é infalível se cumprir em nossa vida. Mas junto nós queremos também orar por pessoas que estão em casa, que não puderam estar aqui, orar por pessoas que estão, Senhor, acamadas, pessoas que estão, ó Deus, vencendo aí, eu quero dizer que está vencendo essa Covid, mas pedir ao Senhor que visite a cada uma delas, dando-lhes, Senhor, saúde, força, para que eles possam sair desse momento e voltar ao seio da Tua casa, estarem conosco em comunhão, em adoração e louvor. Pai querido, nós como igreja, abençoamos a cada um desses irmãos, quer de perto, quer de longe, quer que estejam internados ou em casa, que o Senhor possa guardar e abençoar a vida deles, em o nome de Jesus. Amém e amém. Ocupe o seu lugar rapidinho, anote aí na sua agenda, por favor, dia 17 do próximo mês, nosso encontro vai ser aqui mesmo. Acredito que seja muito melhor, mais seguro. Você pode sentar aonde achar conveniente. A gente até pensou em fazer lá em cima, minutos antes, a gente decidiu descer, por isso que estava um pouquinho quente ainda quando você chegou, mas no próximo mês, 17/4, não esqueça, vai ser aqui mesmo. Não sei, vamos fazer juntos, Leandro, novamente? Juntos e misturados. Então vamos fazer o mesmo modelo, juventude junto com a gente. Quero encorajar a você chamar um jovem para estar aqui também, para ouvir a palavra de Deus. Se tudo der certo, se ainda tivermos tranquilidade e não houver um aumento da contaminação, vou conversar com o bispo para que a gente possa no próximo mês fazer aquela comunhão que a gente fazia em 2019. Um mês a gente fazia, o outro mês não. Então esse mês agora, como iniciou, a gente não fez. Mas se tudo der certo, se não tiver muito alta a contaminação, se os irmãos se sentirem bem à vontade, nós vamos fazer uma comunhão lá embaixo, e onde eu vou pedir durante o mês, talvez a gente coloque aí nas redes sociais da igreja, no site da igreja, ou vai comunicando isso culto a culto até chegar o dia, vamos fazer aquela comunhão. Aí você pode trazer aquela pizza, aquele cachorro quente, aquela coxinha, aquele empadão, para que a gente possa fazer uma comunhão após o nosso encontro aqui em cima, tá bom? Que Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado por essa palavra abençoada. Está gravada, não estamos ao vivo, mas está gravada e você pode compartilhar essa palavra depois com seus irmãos, tá bom? Eu vou orar pedindo a bênção sobre a sua vida financeira e no finalzinho o Leandro vai estar orando e cantando talvez uma canção. Pai querido, é uma reunião em que nós não temos o costume em fazer dízimos e ofertas,
mas por estarmos juntos com a juventude, Senhor, eles têm esta prática que é para nós louvável. Nós queremos pedir as bênçãos do Senhor sobre cada dizimista, ofertante, aqueles que porventura vão dizimar nesta noite, que a boa, poderosa mão do Senhor possa prosperar a vida de cada um deles, abrindo portas mais excelentes ainda, e aqueles que estão na espera, na expectativa, que o Senhor possa estar diante deles, abrindo essas portas, para que eles possam, Senhor, dali tirar o seu sustento. Abençoa, portanto, não só os dizimistas, mas todos os ofertantes. Fazemos assim, em nome de Cristo. Amém. Se for a noite de você dizimar, Diácono Leandro está aqui. Caso não seja, você pode separar uma oferta de amor, para que você possa, daqui a pouquinho, sair daqui, o nosso culto completo. Tá bom? Que Deus abençoe abundantemente. Senhor, da mesma forma, abençoa cada ofertante que vai colocar uma oferta de amor, e com a mesma bênção os que não vieram prevenidos nessa noite, em nome do Senhor. Amém. Coloque uma oferta, por favor. Esses jovens aí que estão aqui, minha jovem, por favor. Muito obrigado, tá? Vamos mudar de posição, como diz o bispo Rubem, até que está de calça jeans aí, ajuda pra caramba a não colocar a mão no bolso aí. Leandro, por favor, venha finalizar aqui, ó. Isso aqui é importante. Que Deus abençoe. Até amanhã, 8 da manhã ou 18 horas, segunda-feira, e dia 17/4, nosso retorno aqui na Pastoral da Família. Amém? Deus abençoe sua vida abundantemente. Glória a Deus. Enquanto o pessoal do Gás está aí passando a salva, deixa eu dar a você 3 avisos rápidos. O primeiro, no dia 31 de março, é uma quarta-feira, né? Já é costume nosso, nos meses de março, já estamos há 3 anos realizando o congresso na nossa igreja. No ano passado nós não pudemos concluir, devido a isso que estamos enfrentando ainda até os dias de hoje. E neste ano optamos por não realizar em março. Pode ser que até o final do ano possamos realizar, já estava tudo organizado, mas aprove a Deus não realizar ainda nesse mês. Mas o reverendo Hernandes Dias Lopes quis estar aqui conosco, e no dia 31 de março, cai numa quarta-feira, nós vamos estar realizando aqui um culto junto com os irmãos que já cultuam na quarta-feira, às 19 horas, não às 19h30. Então você é mais do que convidado a estar aqui conosco, recebendo uma boa palavra desse homem de Deus, que certamente vai falar ao meu e ao seu coração. O segundo comunicado é fazer o convite a você estar aqui no próximo sábado. Você hoje esteve aqui no culto da pastoral, mas agora eu quero convidar você a estar aqui no próximo sábado. Nós estamos fazendo uma série de mensagens com o tema O Nosso Deus, e sábado que vem é o último encontro onde vamos encerrar tudo o que estamos falando, e eu quero convidar você a estar aqui. Estaremos ali falando sobre a soberania de Deus no curso da história e na instituição da igreja. Então quero chamar e convidar você a estar aqui conosco, a ouvir uma palavra que creio que vai abençoar a sua vida. E o último comunicado, devido a todas essas restrições que nós estamos vivendo, alguns jovens, algumas pessoas ainda não têm estado aqui cultuando a Deus. E para que essas pessoas não fiquem ali frias, mornas, ou até mesmo não se alimentando de uma palavra, nós da juventude criamos um grupo do livro, onde ali nós separamos um livro, lemos durante a semana, ali estipulamos quais capítulos iremos ler durante aquela semana, e no final da semana nós fazemos uma reunião online para comentar, falar, tirar dúvidas sobre aqueles capítulos que foram lidos. Então eu quero estender esse convite a você.
Se você deseja participar, aquele ali é o livro do próximo mês, do mês de abril. No mês de março as inscrições já estamos fechando, porque já estamos aí com uma leitura avançada. Mas no mês que vem nós vamos iniciar aquela leitura ali, e será muito bem-vindo ter você lá conosco, se alimentando e compartilhando experiência uns com os outros. Então, se você deseja participar, procure o irmão da mídia lá atrás, ele vai pegar o seu nome, ele já vai inserir você no grupo, vai te dar uma ficha cadastral e vai te dar mais informações. Amém? Eu fui abençoado e creio que você também foi. E você vai continuar sendo abençoado, porque Deus nos abençoa todos os dias. E assim Ele vai fazer até a volta dEle. Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa que Ele nos proporcionou. Amado Deus, Santo e Poderoso Pai, te damos graças, Senhor, porque Tu és bom. A Tua graça e a Tua misericórdia duram até a eternidade e tem nos acompanhado dia após dia, Senhor. Ó Deus, te louvamos pelo privilégio que foi estar aqui neste local nesta noite, louvando, te adorando, engrandecendo o Teu nome e recebendo uma palavra que veio da Tua parte a nós, Senhor. Agora, ó Deus, te pedimos, continua conosco, continua nos acompanhando, continua falando aos nossos corações, que possamos retornar aos nossos lares ali ainda em comunhão com o Teu Espírito. E que durante esta semana ainda, ó Deus, o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que o Senhor nessa noite, como cantamos, leva-nos além ainda nessa semana a uma intimidade, a uma comunhão mais profunda contigo, Pai. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente sábado. Aleluias.